respeito ao Executivo e ao Judiciário. O presidente Lula defende que os ministros do Supremo Tribunal Federal tenham mandato. A Janaína Camelo vai trazer mais detalhes em relação a essa posição que foi manifestada pelo presidente da República, que é algo que vem sendo defendido há tempos pelo Congresso, né, Janaína? Traz mais detalhes pra gente. Mais uma vez, uma boa noite. Muito boa noite para você, Cássio. Pois é, inclusive propostas como essa estavam incluídas naquele pacote anti-STF, né, que chegou a ser discutido no ano passado, enfim, mas que não foi para frente, não teve um andamento. E o presidente Lula, ele já tinha dito isso, defendido esse mandato para ministros do STF em outras ocasiões e voltou a defender hoje durante uma entrevista que ele concedeu ao UOL, portal UOL, e o presidente disse o seguinte, que ele não acha justo da forma como funciona hoje nos mandatos de ministros aqui no STF, porque, de certa forma, é um cargo vitalício, né? Ele só sai da Suprema Corte depois de se aposentar compulsoriamente com 75 anos de idade, a não ser que queira se aposentar antes. E a idade mínima para ser ministro do STF é de 35 anos de idade. Então, o presidente Lula disse que, na verdade, essa discussão tem que ficar lá no Congresso Nacional. A gente vai ouvir um trecho dessa declaração agora. Eu acho que nós vamos discutir isso, porque também não é justo uma pessoa entrar com 35 anos e ficar até 75, ou seja, não é justo. É muito tempo, então eu acho que pode ter um mandato. Mas isso é um processo a ser discutido com o Congresso Nacional. Eu acho que nós temos que ter critério para escolher as pessoas, sabe, que tenha mais solidez de conhecimento jurídico, de cumprimento da Constituição. Eu, às vezes, acho que tem muita coisa banal que chega na Suprema Corte. Tudo nesse país está pronto para ser discutido e para mudar. Ô Cássio, na composição atual hoje aqui no Supremo, os próximos a se aposentar é a ministra Carmen Lúcia, Luiz Fux e Gilmar Mendes. Mas olha só, os ministros Dias Toffoli e o ministro Alexandre de Moraes só se aposentam em 2042, o ministro André Mendonça e Cássio Nunes Marques só em 2047 e o ministro Zanin, que é o mais novo, em 2050. Cássio. Obrigado, Jana, pelas informações. Inclusive, eu estava consultando aqui a idade, né, dos ministros. Cristiano Zanin tem 50 anos, gente. Ou seja, para ter uma aposentadoria compulsória, que é aos 75 anos, ele teria aí mais 25 anos de Supremo Tribunal Federal. Então, é muito tempo. E é preciso também levar em conta, nessa discussão, que os tempos mudam. Vai mudando as demandas, vai mudando, inclusive, né, o pensamento da sociedade, do que a gente deseja de um país. E, Dora, quero te ouvir se você concorda com essa possibilidade de ter um período, ou pelo menos, né, dificultar ou ter outros critérios na escolha de um ministro, até mesmo uma idade um pouco ser mais avançada, talvez uma idade de dedicação magistrado maior, para que ele entre um outro tipo de ministro, que entre um pouco mais experiente, para que ele consiga, de certa forma, exercer por um período o seu mandato. Cássio, eu não vejo que essa questão do período que eles ficam seja o problema maior. O problema maior é esse, é a conduta, é a maneira, é a contenção e é também uma coisa que o presidente citou como necessário, mas ele não segue, que o critério não seja da confiança pessoal, que o critério seja o que exige a Constituição, notório saber, e que o Congresso faça sabatinas rigorosas. Eu acho que isso é o principal. Mas essa questão do mandato não é rejeitada lá dentro do Supremo. Inclusive porque, se a gente notar, ultimamente mais ministros têm se aposentado antecipadamente do que cumprido todo esse período, né, até os 75 anos de idade. Agora, me chamou a atenção, assisti a entrevista toda do presidente Lula, mas ele abordou essa questão para fugir da outra questão que é espinhosa, que é o Código de Conduta, que foi essa a questão colocada, e é isso que está em pauta. Aí ele sai pela tangente e diz, não, tudo pode ser mudado, e aí pega essa questão da idade, do prazo, do período, que ele sabe que não tem problema nenhum, ele não afronta o Supremo colocando essa questão, e depois diz, bom, mas isso é problema do Congresso, ou seja, espremendo, não disse coisa nenhuma que possa ter alguma influência.
O Idora, até a gente tendo, né, uma memória um pouco mais, né, num passado um pouco mais recente, tivemos agora no último ano a aposentadoria do ministro Luiz Roberto Barroso, que se aposentou de forma antecipada, ministro Ricardo Lewandowski, um pouco mais atrás Joaquim Barbosa, o Francisco Rizek, a ministra Ellen Grace, todos ficaram um prazo ali de 10, 11, 8 anos, não foram longos, ou pelo menos, né, tempos tão prolongados assim, que de certa forma eles foram buscar, daí sim, a vida em outro lugar, foram dar palestra, dar curso, dar aula, enfim, viver de consultoria, retomar o seu escritório, enfim, tem vida depois do STF. Então é interessante essa discussão e, é claro, você tocou num ponto importante, a questão do critério. Ou seja, o Código de Conduta, de certa forma, acaba dividindo muito mais os ministros do que a questão do período que eles estão dentro do Poder Judiciário. Pois é, não é só o Código de Conduta. O critério que eu falei é o critério de indicação, Cássio, porque de um tempo para cá, e não foi só o presidente Lula, o Bolsonaro também e o Michel Temer também, tá? Indicando pelo critério da confiança pessoal, da proximidade pessoal. Lá nos primeiros mandatos, o presidente Lula não fez, não usou esse critério da confiança, usou outro critério da questão jurídica, e aí consta que ele se arrependeu. Por quê? Porque os ministros indicados não seguiram a cartilha do Palácio do Planalto, que eles não têm que seguir coisa nenhuma. Eu acho que isso cria uma grande distorção, politiza o Supremo, e aí os ministros também, quem não tem a característica pessoal da autocontenção, saem se achando grandes influenciadores políticos, e aí saem dando opinião sobre tudo, frequentando qualquer ambiente, daí isso que a gente está vendo que está em discussão no ponto do Código de Conduta.